Bem, eu decidi finalmente fazer este vídeo porque eu estou a ver ultimamente algumas pessoas, muitas pessoas preocupadas com o estado do planeta, com a problemática do aquecimento global, alterações climáticas, ataque à biodiversidade, enfim, destruição do planeta, não é? Muita gente preocupada e até algumas pessoas já entrarem em desespero. Um desespero deve ser mais ou menos igual àquele desespero que uma pessoa tem quando recebe uma notícia de um diagnóstico médico de que tem uma doença terminal, de qual não há cura, ou existe quase uma mais possibilidade de cura, por exemplo, um cancro, imaginemos. E, portanto, resta à pessoa aguardar. Não se sabe se demora muito tempo, se demora pouco tempo, mas não tem possibilidades de cura. As pessoas sentem-se condenadas, não sabem, não há nada que possam fazer. E as pessoas, em relação ao clima, há muitas pessoas que já estão a entrar nesse desespero. Não digo que existem muitas, obviamente, num ambiente onde eu frequento no Facebook, já passo a explicar mais detalhadamente. Mas este vídeo é sobre isso, é tentar ajudar essas pessoas, dizendo que é realmente é grave, mas que existem caminhos que podemos lidar com isso, podemos combater o problema, ou seja, existe um caminho em que não se, além de combatermos o problema, quando o combatemos, fazemos de uma forma em que o desespero acaba e começamos é um caminho de felicidade. Retiramos o desespero e começamos um caminho de felicidade, de propósito, de alegria, de paz, né? E isso é o mais importante. Mesmo que nós não conseguíssemos vencer, o importante é que enquanto vivemos, não vivemos em desespero, mas vivemos em alegria, em felicidade, em todos, num projeto de propósito da vida, etc. É essa a mensagem deste vídeo. Que existe este caminho, que se as pessoas quiserem, podem trilhar esse caminho. Então, este vídeo vai ser um bocadinho longo e é como se eu dividisse em capítulos. O primeiro capítulo seria sobre qual é a minha relação com o aquecimento global, com esta problemática do aquecimento global. Vou detalhar a minha relação com isso, como foi acontecendo, o que fui fazendo, etc. Eu, como a maior parte das pessoas, conheço sempre ouvi falar neste fenómeno desde a minha infância, né? Mas era um fenómeno falado, que ia acontecer, talvez, no futuro, aquecimento global, aquecer, etc. Falava-se por aqui. O primeiro momento que que eu me recordo, que tive o primeiro impacto, aquele momento em que nós não nos esquecemos, foi o primeiro momento, o primeiro impacto. Foi em cerca de 2008, deve ter sido mais ou menos, há 10 anos atrás, quando eu vi um documentário, o Home, um dos melhores comentários, ainda continua hoje sendo um dos melhores comentários que já vi, em que numa certa parte do documentário falava lá que no Ártico estavam grandes quantidades de metano. O metano é um gás 20 vezes mais poderoso que o CO2, de capacidade de aquecimento, tinha de reservas gigantíssimas. E o Ártico estava a começar a aquecer e ele estava a começar a libertar mais desse metano e que podíamos entrar num tipo de bola de neve. Libertava-se mais, aquecia mais, libertava mais, que estava ali uma possível bomba relógio. Viu? Quer dizer, mas se vai ser uma coisa assim tão grave, será que
os cientistas que estudam essa temática não se reuniam todos e não avisavam a humanidade? É um perigo muito grande. Se todos os professores universitários, cientistas, não se reuniam. Bom, entretanto, havia também pouca informação e continuei a minha vida, enfim, um bocado mais atento, não é? O segundo momento que me impactou, o segundo impacto, foi talvez em 2012, não sei o ano, com o documentário do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, em que mostra o gráfico do aquecimento da temperatura do planeta nos últimos milhões de anos, em paralelo com o gráfico do CO2, onde se verifica que a temperatura aumenta, o CO2 aumenta, a temperatura baixa, o CO2 baixa, etc. Altos e baixos, altos e baixos. É essa a vida do planeta nos últimos milhões de anos. E o CO2 nunca tinha passado os 270 nos valores máximos. E hoje estamos nos 400. Ui. Então, teoricamente, nunca passou dos 270. Estamos nos 400, a temperatura também nunca passou, vamos supor, dos 3 graus, vai passar para 5 graus, 6 graus, quer dizer, e está a crescer exponencialmente, vai para os 500, vai para os 600, onde é que isto vai parar? Isso é algo gravíssimo. Fiquei estupefacto com aqueles dados. Mas também fiz a mesma suposição. É que fosse uma coisa assim tão grave, certamente os cientistas reuniam-se e avisavam a humanidade, escreviam uma carta à humanidade, reuniam com a imprensa, tudo. Bom, e esse documentário foi diferente do Home, porque este documentário foi nos cinemas, o Home não sei se foi nos cinemas, penso que sim também, mas não tenho certeza. De qualquer forma, foi muito falado na comunicação social. E ainda por cima, por ser o Al Gore, quem era, foi muito falado. E o que transparecia cá para fora, o que era falado, era que, ok, é grave, mas também não é bem assim. E até havia vários cientistas que minimizavam o perigo, inclusive chegou a própria BBC, um ano ou dois mais tarde, fez um documentário com professores universitários, cientistas, que um aquecimento global que era do Sol, etc, etc. E dava a sensação cá para fora que a comunidade científica estava dividida, né? Hoje sabemos, como sempre sabemos, né, que é o dinheiro que manda no mundo e que às vezes encaminha a ciência para caminhos menos, para caminhos que são do seu interesse, do dinheiro e não da sociedade. E sabemos hoje que os lobbies de carvão e de petróleo que investiram milhões e milhões, enfim. E digamos que cientistas, alguns cientistas fizeram um trabalho mais baseado no dinheiro do que no interesse do planeta, da sociedade. E o que transparecia cá para fora, então, que os cientistas estavam divididos. Bom, continuei ainda mais atento, é assim, parecia-me que a teoria do aquecimento global tinha mais lógica que a outra, que os negacionistas, e até comecei a procurar documentários sobre o aquecimento global, sobre como é que os cientistas chegavam àqueles dados, etc. Comecei a me interessar por esse tema. E pronto, continuei também atento, mas dentro da normalidade. Até que surgiu o terceiro impacto. Aquele impacto que temia que acontecesse, que eu esperava que acontecesse, não esperava não no sentido de querer que acontecesse, mas era aquele sinal dos cientistas tipo reunirem-se e avisarem. E o sinal isto foi em 2014, no início de 2014, um colega meu me partilhou um vídeo para eu analisar, que achava que era muito grave, em que um cientista do topo, um professor universitário da Universidade do Arizona, professor emérito,
um professor que foi o professor mais, que se tornou emérito numa idade mais jovem na Universidade do Arizona, era um topo mesmo, que veio dizer que o aquecimento global estava descontrolado, que já não havia nada que se pudesse fazer e que dentro de 30 anos a sociedade tinha colapsado. Uau! 30 anos? A sociedade colapsar? Daqui a 30 anos a sociedade até colapsar? Uma pessoa tão inteligente dizer uma coisa dessas? Uau! E não fui só eu que disse uau, né? A comunidade científica caiu numa bomba. A comunidade que se interessava por este tema, obviamente, que o que eu pensei, pensaram todos, espera que isto é muito grave, então o que é que pensam os teus colegas disso? Os outros cientistas climáticos, os outros, aquele cara era um professor de biologia evolutiva, acho eu. O que é que pensam os teus colegas disso? E eu também fui ver o que é que pensavam outros professores universitários e outros jornalistas, etc., que investigavam esses temas. E é óbvio que isto é o clima não é uma ciência exata, trata-se de previsões, estudo do passado, previsão do futuro. Não é uma ciência exata, é melhor que cada climatologista tem uma opinião ligeiramente diferente uns dos outros, obviamente. Mas, tentando obter uma média, um consenso entre todos, era mais ou menos isto. 2030, ou seja, daqui a 30 anos, parece é um bocado exagerado. Mas, se alterarmos a data para 2100, se a tendência continuarmos como for hoje, há a probabilidade disso acontecer. Uau! 2100? Nem que se fosse 2200 ou 2300. Daqui a 100 anos a sociedade ter colapsado? Como é que é? Isso é uma possibilidade. E então, eu legendei logo o vídeo desse professor, legendei também outro de uma cientista que estudava o metano. Só esses vídeos, 2 vídeos tiveram para aí 1 milhão de visualizações. E depois, nos 2 ou 3 anos seguintes, dediquei-me acompanhava o que diziam esses cientistas, outros cientistas, etc. Inclusivamente aquilo que eu estava à espera de um grupo de cientistas fazer uma conferência de imprensa, de escrever uma carta à humanidade, publicar no jornal, foi avisar a humanidade que não mudamos ou o colapso é iminente. E legendei e publiquei traduzi vários estudos sobre essa temática nos 2 ou 3 anos. Enfim, no Facebook, enfim, é o que eu utilizo muito já há muitos anos, não é? Para aprender, não é? Para partilhar fotografias de gatos. Que é quando eu vejo que fala muita gente, não é? O Facebook, isso não teve impacto. Não teve impacto nem na comunicação social, nem não se falava de grande coisa sobre isso. Ainda havia muito o negacionismo climático, as pessoas o aquecimento era uma coisa de acreditar ou não acreditar. Enfim, estava tudo na normalidade. Até que em 2017, 2018, enfim, fiz quase um descanso sabático da internet. Ia poucas vezes ao Facebook, uma série de motivos. E aqui há 3 meses atrás voltei a ir, não passar 10 horas online como passei durante muitos anos, mas ia de vez em quando ao Facebook e comecei a notar que agora que a temática do aquecimento global estava muita gente a falar nisso. Eu até arriscava a dizer que era metade dos tópicos que me apareciam era disso. Foi na altura da Greta, talvez. Estranhei um bocado. Bem, parece que a malta está a começar a acordar.
E há um mês atrás, comprei até um telemóvel, finalmente decidi-me a comprar um telemóvel destes da nova geração. E tornou-se mais fácil para mim ir ao Facebook, né, mais prático. E, e comecei a ver, agora também com esta temática agora dos incêndios na Amazónia, das vagas de calor no Ártico, e pá, comecei a ver comentários de pessoas desesperadas. Aquele desespero mesmo aquele, epá, estamos condenados. Eles sabem, ou seja, podia-se tentar mudar, mas sabe, a sociedade funciona de uma forma que a sociedade funcionando desta forma é impossível resolver o problema, quer dizer, tecnicamente até talvez pudesse ser possível, mas a sociedade funciona assim e, portanto, no fundo estamos condenados. E as pessoas sentem isso lá no fundo e comecei a notar esse desespero. Bom, e foi esse desespero, então, como eu disse no início, me motivou a fazer este vídeo, a partilhar a minha visão e a tentar ajudar, enfim, como os seres humanos gostam de se ajudar uns aos outros, tentar ajudar a ver que existe outro caminho. Existe algo que o problema é grave, obviamente, mas existe algo que nós podemos fazer, nós próprios podemos fazer. Não precisamos estar à espera de governos, de ninguém. Nós próprios podemos fazer e enquanto fizermos, esse caminho é um caminho que nos retira do desespero e nos dá tranquilidade, nos dá paz, em que esse problema é relegado para segundo plano. Pronto, e é isso que eu venho partilhar agora. Então, agora passaria talvez ao segundo capítulo, que é perguntar, tentarmos responder à pergunta, mas existe um problema grave? Existe? E se existe o problema grave, quão grave é esse problema? Vamos fazer estas perguntas, responder a estas perguntas. Existe o problema grave? E se existe, quão grave? Pronto. Para responder a estas perguntas, obviamente, temos que cada um de nós deve responder a estas perguntas. Deve procurar informação para chegar a uma resposta a estas perguntas. Né? Eu fiz isso, todos nós devemos fazer isso. E obviamente que as perguntas devem ser respondidas junto das pessoas que estudam esses assuntos, obviamente. Os climatologistas estudam o passado, do clima do passado. E são pessoas universitárias, que a vida deles é essa, é metade ensinar, metade de estudar. É ciência. É ciência. Se nós tivermos problemas de saúde, vamos ao médico. Não é? Se temos um problema mecânico, vamos ao engenheiro mecânico, etc. Ou seja, a ciência é que tem feito progredir a humanidade e temos aprendido imenso com a ciência. Não é? É óbvio que a ciência, como tudo no mundo, o dinheiro deturpa tudo, conduz tudo, destrói tudo, o dinheiro destrói tudo, porque o dinheiro quer fazer mais dinheiro, não se importa seja com guerra, com destruição, com construção, quer fazer mais dinheiro e, portanto, ele tenta deturpar tudo a seu favor. Portanto, não é um pesquisar no sentido de acreditar 100% no que eles dizem, mas de perguntar a opinião e em que é que baseias essa opinião, quais são os estudos que fizeram, em vez disso em quê, etc. E tentar depois chegar a um consenso, falar com muitos, pesquisar esta área a fundo e depois tentar chegar a um consenso e responder então à pergunta: existe um problema grave? Existe um problema grave? Da minha pesquisa, sim, existe um problema grave. O problema é grave. E então até podemos perguntar, ok, é grave, qual é o pior cenário possível? Mesmo que haja poucas probabilidades de ele acontecer, qual seria o pior cenário possível? Mesmo que existem poucas probabilidades.
mas quero que me digam, não é? Qual é o pior cenário possível. E o pior cenário possível, como foi apresentado, que eu vejo, é ocorrer um aquecimento global descontrolado, em que a temperatura aumenta muito rapidamente nas próximas décadas, décadas, aliás já está a aumentar, nos últimos 100 anos já aumentou 1,5 graus, mas que agora ia aumentar exponencialmente, ou seja, muito mais rapidamente. E isso a ocorrer nas próximas décadas, nos próximos anos, décadas, e o que é que vai acontecer? Vai haver menos produção de alimentos, vai haver menos água disponível para todos, como há menos produção de alimentos, por exemplo, Portugal importa metade dos alimentos que consome, depois não vai poder importar porque os países que produzem menos já não vão vender, vai ter que Portugal tentar produzir, ou seja, as pessoas vão ter que, já não podem ir ao supermercado assim, já têm que produzir, as pessoas voltarem de volta para as aldeias, produzirem, vai haver menos água, vai haver os refugiados, há muitas nações que dependem de água, que vai faltar, vai haver muitos refugiados, os países vão lutar uns contra os outros por recursos, por terras, por água, por recursos, as pessoas vão se assaltar umas às outras, é o caos, o colapso da civilização. Esse seria o pior cenário que podia acontecer. Isso rapidamente. Haver menos recursos e as pessoas entrar o caos. E agora, será que nós podemos perguntar aqui, será que esse pior cenário pode acontecer? Mesmo que haja poucas probabilidades? E eu espero sinceramente que vocês façam essa pesquisa e que no fim digam, não, esse cenário é impossível de acontecer. Os cientistas asseguraram que isso não vai acontecer. Vamos continuar a produzir, um bocadinho menos talvez, mas hoje produzimos muito, hoje a fome não é por falta de produção, é por uma má distribuição, porque as pessoas também comem muita carne, têm que comer menos carne, etc. Mas vai continuar a haver produção suficiente para alimentar a população, os homens vão inventar máquinas, já existem para tirar o sal da água do mar, etc, 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 etc. Não se preocupem, nós resolvemos isso, a humanidade é muito esperta e não se preocupem que também não vai aquecer assim tanto, etc. Espero sinceramente que seja isso, vocês, a resposta que vocês encontrem, porque eu também não quero que os meus filhos vivam numa sociedade em colapso, né? Espero sinceramente. E se for isso que encontrarem, também já não precisam de ver o resto do vídeo. Agora, eu pessoalmente nunca encontrei ninguém nenhum cientista, uma pessoa com conhecimentos que dissesse que isso é impossível acontecer. É óbvio. Todos dizem que isso é possível. Uns podem dizer que o professor universitário que lançou a bomba diz que é 100% de certeza que vai acontecer. Eu pessoalmente acho que é 99%. Mas muitos cientistas acham que é 20%, outras 10%, outros 5%, né? O próprio relatório do IPCC, que é um relatório político, de cientistas e político ao mesmo tempo, pois é moderado, um dos cenários é esse. Aquele cenário em que se nada fosse feito, ia um aquecimento, não sei, 4, 8 graus, qualquer coisa assim, para 2100. É um próprio relatório do IPCC. Portanto, nunca encontrei ninguém que me dissesse, não, isso é 0%. Portanto, agora, para o resto daqui da palestra, vamos supor que a probabilidade é só 1%. A probabilidade disso acontecer é só 1%. Pequena, 1%. Vamos daqui para o resto do vídeo, é esse cenário que nós vamos trabalhar. Nesse cenário. Um cenário de colapso da civilização,
no sentido de haver menos recursos. A Amazónia vai arder e vai se transformar numa savana, etc. Vai aquecer rapidamente, vai haver menos comida, as pessoas vão. Vai ter que saber, vai haver menos comidas para todos, vai ter que dividir ou lutar por ela, etc. Água, etc. etc. Portanto, é um cenário do colapso da civilização e é só 1% de hipótese disso acontecer. É nesse cenário, nessas variáveis, que nós vamos daqui para a frente no vídeo. E vamos começar por analisar o que é 1%. Não é? E nesta análise vamos ver que 1% ou 100% é exatamente a mesma coisa. Reparem. É isso que vamos ver agora. 1% ou 100% é a mesma coisa. Vamos ver o que é 1%. O que é que significa isto 1%? É assim, nós todos sabemos, ou muita gente de nós via às vezes nos filmes, acho que é tipo um jogo da roleta russa, né? Aqueles filmes em que há uma pistola, as pistolas, aquelas mais antigas, têm espaço para 10 balas ou 12 balas, né? E eles metiam só uma bala, rodavam o carregador, lá como é que se chama, fechavam rapidamente para não se conseguir ver se a bala estava próximo do espaço do gatilho, e depois punham na cabeça e disparavam, e se lá tinham uma hipótese em 12 de lá estar a bala, mas tinham 11 hipóteses de lá não estar a bala e continuar vivos. Então o que é 1%? O que é 1%? 1% é nós imaginarmos que temos uma pistola com espaço para 100 balas, com 100 espaços, e nós só temos uma bala. Temos uma bala nessa pistola que tem espaço para 100 balas, fechamos o carregador, damos, e agora imaginamos se somos capazes de encostar essa bala à cabeça dos nossos filhos e disparar. Só tem uma bala. Tem 99% de hipótese de continuarem vivos. Só tem uma bala. Consegues disparar? Essa é a questão. As nossas ações, a forma como lidamos com este problema, é como se encostássemos uma bala à nossa cabeça, à cabeça dos nossos filhos, à cabeça dos nossos netos. Que só tem uma bala. Mas consegues disparar só com uma bala? Não. Para mim, eu não disparo nem com uma bala. Para mim, ter uma bala ou 100 balas é a mesma coisa. Eu quero 0 balas. 0 balas. Não quero lá bala nenhuma. Ok? Portanto, o 1% ou 100% é a mesma coisa. Eu quero 0%. 0%. Bom, então agora vamos fazer um ponto de situação sobre as variáveis. Primeiro é que vamos supor que vamos enfrentar o colapso da civilização, a só 1% disso acontecer, e agora a terceira variável é que vamos tentar tirar essa bala, a única bala, né? Como se costuma dizer, vamos, se for preciso, ao fundo dos infernos para tirar essa bala. Fazemos o que for preciso para tirar essa bala, fazer tudo para evitar o colapso, vamos fazer o máximo possível. E agora o terceiro capítulo seria responder à pergunta: será que é possível tirar a bala? Será que é possível evitar o colapso? Será que é possível? E a resposta é: não temos a certeza que seja possível, mas poderíamos tentar. Não temos a certeza, mas poderíamos tentar. E aqui utilizo o verbo na forma poderíamos. Se eu tivesse dinheiro, poderia comprar um carro. Mas como eu não tenho dinheiro, não posso comprar um carro. Nós poderíamos, mas não podemos
tentar. Nós, como humanidade, vamos falar em termos de humanidade, sociedade, poderíamos, mas não podemos tentar. Então, não temos a certeza que seja possível, não podemos dizer que é possível, mas poderíamos tentar. Ou seja, não vamos tentar. Vou ilustrar isso de duas perspectivas para ver o que eu quero dizer com isto. A primeira perspectiva é esta. Há um grupo de cientistas desde a década de 40 que se reúnem todos os anos, com cientistas topo, prémios Nobel, etc., que se reúnem todos os anos e todos os anos analisam a sociedade e veem quão próximo é que ela está da meia-noite. Quão próximo é que ela está do colapso da sociedade. E utilizam uma forma figurativa, tipo um relógio, em que a meia-noite é o colapso da sociedade e todos os anos adiantam ou atrasam um relógio em relação à meia-noite. Às vezes está a 5 minutos da meia-noite, outras vezes a 10, outras vezes a 15, etc. O mais perto que ele já teve da meia-noite foi 3 minutos. Acho que foi em 65, acho eu, quando foi a crise o auge da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, propriamente nos mísseis de Cuba, etc. E há 3 anos atrás também esteve a 3 minutos da meia-noite. O ano passado nem sei como é que esteve, mas pronto, há 3 anos esteve também a 3 minutos da meia-noite. Nunca tinha estado tão próximo. E quais eram os problemas que eles... Os dois grandes problemas que eles apontavam. Um era, estava-se novamente a voltar a corrida a armas nucleares, e o outro era o aquecimento global. Eram esses dois problemas. Mas na realidade é só um problema. Porque, se nós perguntarmos, é possível resolver o problema das armas nucleares? Sem dúvida. Só depende da humanidade. Só depende da humanidade. É possível resolver o aquecimento global? Podíamos tentar, mas a humanidade não controla o clima. Pode tentar influenciá-lo. Agora, controlar não controla. Nunca podemos dizer que é possível. Não é? Aliás, existe este cenário do colapso, é o cenário de consenso, mas existem cientistas isolados que apresentam outros cenários ainda piores, em que mesmo aí era impossível fazer alguma coisa. E assim nem vou falar nesses cenários, não vale a pena, se não era possível, não vale a pena. E são cientistas isolados, etc. Mas pronto, o homem não consegue controlar o clima. Pode tentar, mas não consegue. Por isso nunca podemos dizer que é possível. Enquanto que resolver o problema das armas nucleares era possível. Só depende dos homens. Por isso, nessa perspectiva não é possível. Agora, a segunda perspectiva, vou comparar com um caso, um imaginário. Vamos supor, por exemplo, que os astrónomos diziam assim: olha, nós tivemos a ver daqui a 5 anos há um cometa que vai bater na Terra e vai destruir toda a vida na Terra. Portanto, nós temos 5 anos para sair para outro planeta. Vamos supor que Marte era habitável. Temos 5 anos para salvar a humanidade, temos que ir para Marte. E isso é possível ser feito. Já neste momento, temos lá 10 mil pessoas a viver em Marte. Já foram naves espaciais para lá, temos 10 mil pessoas. Mas nós queremos salvar 7 bilhões de pessoas, não é? Queremos salvar as pessoas todas. E temos 5 anos para fazer. Ou seja, seriam precisas construir, cada nave leva 1000 pessoas, seriam precisas construir 7 milhões de naves em 5 anos. E nós até sabemos construir nave. Só que 7 milhões, o problema é que cada nave exige 10 engenheiros e nós neste momento só temos para aí 100 mil engenheiros. Eram precisos 7 milhões de engenheiros. E formar um engenheiro demora 3 ou 4 anos. Não há tempo. Não há tempo para formar engenheiros. E depois ainda existe o problema de, mesmo que conseguíssemos, não sabemos se a Terra tem recursos para construir tantas naves espaciais, tanto ferro,
tantos materiais raros, etc. Isto é a tal variável que o homem não controla. Portanto, mas o problema é que é impossível formar tantas pessoas. Ou seja, neste momento já há pessoas que sabem como lutar contra isto, é fazer o máximo para resolver o problema do aquecimento global, para evitar o colapso. Há pessoas, mas são muito poucas pessoas que sabem o que é preciso fazer. Portanto, basta a maioria das pessoas não sabe, nem imaginam o que é preciso fazer. E de maneira que não há tempo de formar pessoas. Em termos de sociedade, não é possível, porque as pessoas nem sequer sabem o que é preciso ser feito. Mas já há pessoas que vivem segundo o princípio daquilo que tem que ser feito. Já vivem em harmonia com a natureza, já vivem segundo um método natural, como vamos ver mais à frente. Já há pessoas, já sabem o que é preciso fazer, só que são muito poucas pessoas. Portanto, por aí poderíamos tentar, mas não vamos tentar porque as pessoas não sabem. Resta tentarmos nós, individualmente, construir uma nave espacial. Já que a sociedade não vai fazer, resta-nos nós, individualmente, construir uma nave espacial, tentar construir uma nave espacial na nossa comunidade, tipo escolher os mais inteligentes, que em vez de ir para 3 ou 4 anos para uma universidade, não, dedicam-se dia e noite àquilo, autodidaticamente, e esperamos que mais comunidades façam isso e que se partilhem uns com os outros e que consigamos, não é? Senão também, se nós conseguimos construir a nossa e depois os outros não têm, eles vêm e tiram a nossa. De maneira que, já que coletivamente não vai ser feito, resta-nos individualmente, comunitariamente, começa por individualmente, depois comunitariamente, construirmos a nossa nave espacial. E agora então faz conta que terminava a primeira parte da palestra e agora entramos na segunda parte, que é, então vamos ver como lidar com o problema, como tentar tirar a bala, como tentar evitar o colapso, sobreviver ao futuro. E aqui vamos ver que existem dois métodos. Existem dois métodos. E como preparação para o que eu vou dizer a seguir, vou partilhar um raciocínio sobre o que me aconteceu nos últimos anos e que é falar sobre padrões. Ou seja, eu desde 2008 até 2016 passei 6, 8, 10 horas online a ler, a ver documentários, milhares, e a partilhar, a legendar, a tentar entender como é que funcionava o mundo. E felizmente consegui saber como é que funcionava o mundo. E quando eu investigava, à medida que ia investigando, ia vendo, e parece que começava a haver um padrão em tudo. À medida que ia conhecendo mais e mais fundo, começava a haver um padrão. E depois, mais para o fim, quando me apareciam, por exemplo, um problema, quem é que tem razão esta parte? Eu já sei que é aquele, porque está dentro do padrão. A natureza tem um padrão. As coisas têm um padrão. Ainda hoje me pergunto se isso não é uma ilusão de ótica, se é coincidência, simplesmente. E em tudo existe um padrão. E a forma que eu vou expor a solução e a forma de lidar com o problema também vou dar um padrão. E quando eu também analisei, porque uma das minhas a pesquisa principal foi saber como é que funcionava a sociedade, para que ela funcionasse de outra forma, sem problemas, seria possível,
Era possível, descobri como, não inventei nada, já está tudo inventado, só conheci o trabalho de outras pessoas, mais nada. E também uma grande pesquisa que fiz, porque tenho vários problemas de saúde, foi na área de saúde. Tentei pesquisar o máximo possível para tentar resolver os meus problemas de saúde e depois, obviamente, partilhar com outras pessoas, tentar encontrar uma forma fácil de resolver os problemas de saúde. E aí conheci muita coisa, mas aí foi um fracasso. Isso aí não consegui. Portanto, eu não me considero ninguém para dar conselhos de saúde, mas também aí os assuntos estavam de acordo com o padrão. É um padrão em tudo. E pronto, esta é a introdução que eu queria dizer. No fundo é como a gente sabe, quando um médico começa, é formado, depois tem muita teoria, etc. Mas depois a prática é que lhe vai dar a experiência e depois para o fim ele já sabe, basta olhar para o paciente, etc. etc. No fundo é a experiência e é o conhecimento, o nível de conhecimento. E agora vou dar um raciocínio em que existe um padrão. É engraçado. É que, reparem, a ameaça é uma ameaça da colapso da civilização, do aquecimento global, enfim, é uma ameaça para o planeta, né? E eu li não sei aonde, já não sei aonde, que havia um cientista, se calhar é mais, não sei, que dizia que a Terra que era um organismo. Assim como nós somos um organismo, não é? Somos um organismo, dentro de nós temos bilhões de bactérias, sei lá, aminoácidos, lá, que estão andando na sua vidinha, não é? Andam, e andam a fazer trabalho, o nosso intestino está cheio de bactérias, não é? E que umas são precisas, outras não são precisas, quando não são precisas existem as doenças, etc. Mas somos um organismo que quando uma parte entra em desregulação, vem o sistema imunitário, vem combater os glóbulos brancos, não sei o quê. E dizer que o planeta Terra que era tipo um organismo, em que nós seríamos aquelas bactériazinhas e que também tem mecanismos de proteção e de reparação. É tipo fosse um organismo, tipo, assim como uma árvore é um organismo, é? Tem dentro dela também a seiva, etc. Certamente muitos organismos e até comunicam umas com as outras, as árvores, não é? Como nós sabemos agora. E são estáticas, são paradas, quer dizer, parece uma coisa morta. Não é? O planeta, há cientistas dizem que o planeta também é um organismo. E é engraçado que quando o corpo humano tem uma doença, por exemplo, um mecanismo mais comum que ele utiliza para matar, por exemplo, os organismos, para repor o balanço no organismo, é a febre. Aumenta a temperatura. E o planeta também está a fazer isto, também está a aumentar a temperatura. Tem um ser vivo dentro dele, uma bactéria, que somos nós, estamos a destruir o planeta todo, e ele vai tentar desintoxicar-se. Vai tentar se curar. É um padrão engraçado, não é? Pronto, é esse padrão. E eu vou dar daqui para a frente, vou utilizar, porque é exatamente a mesma coisa, como quando uma pessoa recebe um diagnóstico de cancro. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico que tem um cancro, ele tem à frente dele depois duas possibilidades. Pode seguir um método institucional, vamos chamar-lo assim, institucional, oficial, e pode seguir um método natural. Tem dois caminhos perante ele. Há essas duas formas de ele tentar sobreviver ao cancro, de derrotar o cancro, de curar o corpo. Há essas duas formas. E neste problema de evitar o colapso, também temos essas duas formas. Podemos optar pelo método institucional, oficial, dos governos,
ou podemos optar por método natural. E para tornar a situação até mais real, porque vou utilizar um caso que eu conheci, que acompanhei, quando era jovem, tinha 15, 20 anos, de um amigo da família, muito chegado, eram pessoas que nós almoçámos todas as semanas, encontrávamos muitas vezes, pessoas muito boas. Nós gostávamos muito, provavelmente eram as pessoas que eu gostava mais na altura, quando era jovem. E nós acompanhámos esse caso. E foi uma pessoa, esse senhor, que um dia começou a ter dificuldade em engolir, foi ao médico e foi-lhe diagnosticado um cancro na garganta, já em estado muito avançado. Ele já não começou a ter dificuldade em comer, e os médicos disseram que, enfim, que era muito grave, que as possibilidades de cura não eram muitas, existiam algumas, que exigia rapidamente uma operação para tirar o cancro. Provavelmente iria ficar sem poder falar depois, até de comer, talvez, já foi há muitos anos, já não me lembro. Mas ia ficar com uma qualidade de vida horrível. E não havia garantias, havia pouco sucesso, poucas hipóteses de sucesso. E a esposa trabalhava numa escola e conhecia muita gente, e até conheceu depois na altura, 2 casos de pessoas que tinham o mesmo problema. E também ouvi falar que havia um naturista que vinha lá à vila de vez em quando, e que já tinha tratado casos difíceis. Um naturista. Que por acaso também era médico. Era médico no hospital, era médico oftalmologista no Hospital de Faro. E paralelamente era naturista. Me enriqueceu até com isso. E à frente deles foram colocadas essas 2 opções. Ou ia para o método institucional, poucas probabilidades de hipótese, ia, se sobrevivesse, ia ficar com uma vida horrível, ia sofrer. Ou um método natural, não havia garantias, e estaria sozinho, teria até que ser ele a pagar, foram milhares e milhares de euros, enquanto no institucional era o Estado que pagava tudo. Não tinha garantias, não tinha apoio, era um risco. E ele optou, enfim, perante estas, para mesmo ficar cá e ficar com esta qualidade de vida, olha, vou arriscar o método natural. E então, durante meio ano, teve o método natural, como vamos ver, exige mudanças drásticas. Durante meio ano teve mudanças drásticas, e depois, no próximo ano e meio, durou talvez 2 anos, já pôde baixar um bocado o nível de exigência, mas também sempre com grandes mudanças. E eu vou utilizar uma terapia para ser mais fácil de comunicar, que é das análises que eu fiz, o nome que surgiu, e a terapia que eu estudei mais fundo, porque foi aquela que eu vi que era a mais conhecida no mundo, deve ser a terapia natural mais conhecida no mundo, que é a terapia de Gerson. Eu, na altura, já há 10 anos, investiguei bastante, comprei livros, etc. Eu agora já não me lembro muita coisa, mas vou utilizar essa terapia e esse caso, que ele não utilizou diretamente a terapia de Gerson, mas os princípios, do que eu me lembro, eram mais ou menos os mesmos. Aliás, na medicina natural é tudo mais ou menos a mesma coisa. E vou utilizar esse caso e essa terapia. E eu relembro que isto é um vídeo sobre sociedade, não é sobre doença, por isso não é um objetivo. Quando tiverem se por acaso tiverem essa má notícia, não quer que vão fazer a terapia de Gerson, eu não dou conselhos de saúde, não me sinto ninguém para isso, não tive sucesso, por isso não dou conselhos a ninguém. Isto é um vídeo sobre a sociedade e não sobre doença.
Vamos ver quais são as diferenças entre os dois métodos. Já vimos algumas diferenças, não é? O método institucional, não precisas te preocupar com nada. Tens o acompanhamento todo. Eles dizem-te a que horas tens que ir fazer a operação, o que é que tens que fazer, não precisas de pagar. Eles ajudam-te em tudo. Estás acompanhado. O método institucional é assim. Aliás, se for uma criança, não se és acompanhado. Já és obrigado a fazer o método institucional, senão eles vão a casa e tiram-te a criança. Se for uma criança, é obrigado. Instituição, método institucional, eles é que sabem, eles é que têm autoridade, eles é que são estudados, eles é que sabem. Tem que ser assim. No caso do adulto, não é obrigado, mas é considerado louco e eles combatem ferozmente, como nós sabemos, o método natural. Eles é que sabem e dão-te o acompanhamento todo. No método natural, estás sozinho. Tens um livro e muitas vezes até tens a tua própria família contra ti. Tu és louco, não vais fazer isso sozinho, pá. E outra grande diferença no institucional, não pagas nada. Como estamos a falar, é um tipo de esforço hoje na sociedade. Não é? No método natural fica-te caríssimo. Outra diferença é que como já vimos também, no método institucional, as probabilidades de cura, e eu não estou a falar, isto não é sobre doença, atenção, a probabilidade de cura são de 10%, 20%, enquanto no método natural as probabilidades de cura são de 80%. Ou seja, no método natural não é garantia que te cures, não há garantia em nenhum dos métodos, não é? Mas num tens 80% ou 90% de hipótese de curar, no método natural. No método oficial tens 90% de hipótese de não de curar. Outra grande diferença é que no método oficial não precisas fazer mudanças na tua vida. Podes comer, continuar aquilo que tu quiseres. A nutrição não tem nada a ver com isso. Como o que tu quiseres. Enfim, está bem, bebe menos Coca-Colas e vai menos ao Mac. Mas não mudes a tua vida, continua. Podes seguir, tu só precisas tomar os medicamentos e fazer as operações e a quimioterapia, etc. O método natural exige uma mudança de alimentação que nem te digo nem te conto. Exige uma mudança radical na vida, radical. Para exemplificar, uma terapia de Gerson é mais ou menos isto. Desde que tu te levantas até que tu te deitas, de hora em hora, bebes um copo de sumo de couve. É horrível. De hora em hora. Não é exatamente assim, é mais ou menos. Pequeno almoço são papas de aveia. Podes comer uma maçãzinha cozida. Não é mau. E beber um sumo de laranja. O almoço é uma sopa. E batatas cozidas. Sem carne. Com salada. O jantar é sopa com batatas cozidas, com salada. E vais ter que andar assim 2 anos. 2 anos. Em média. Há uns que andam menos tempo. É óbvio que no princípio também convém ser feito com mais... Mas nunca te podes descuidar durante 2 anos. Essa é a tua alimentação. Aquele cafezinho, aquela batata frita, maravilhosa. Eu sou viciado em comida. Não sou perfeito, tenho muitos defeitos. Esquece. Dificílimo.
mentalmente. Difícil mentalmente. É a luta mais difícil de todas. Não é? Como dizia não sei quem, ou Lao Tse, ou logo aqui. Era mais ou menos isto. Aquele que consegue vencer os outros é forte. Aquele que consegue vencer a si mesmo é invencível. A luta mais difícil é contra nós mesmos. Não é? E essa luta é contra nós mesmos. É a vontade de comer outras comidas. Não é? Para além de outros aspectos. Outra grande diferença é que no método institucional tu sofres dor física, quimioterapia horrível, tá? Sintomas horríveis, as operações, mas no método natural não sofres, não tens dores, não sofres, esse sofrimento não existe. É o método natural, começas logo a sentir melhor, começas logo a sentir que estás-te a curar, hein? E não vais a operações, não tens quimio, não tens sofrimento. Sentes que estás a curar, ou sentiste que estás-te a curar, dá-te também uma alegria. Não é? Portanto, durante o período tu não sofres. O método natural. Portanto, estas são basicamente assim as grandes diferenças. Agora, acho que a pergunta que convém vir a seguir é: qual é o método que tu escolherias? Qual é o método que achas que a humanidade vai seguir? Repare. Quanto ao método que tu escolherias, o que eu escolheria, eu sou sincero, eu acho que não conseguia fazer a terapia de Gerson. É muito difícil para mim. Eu acho que não conseguia. Portanto, eu não vos estou a dizer que existe isto, aí vocês não vão por aqui, aí vocês são fracos. Não, não é isso. É difícil. Não é fácil. Mais fácil para umas pessoas, menos fácil para outras. Não é fácil. Embora, como as coisas são apresentadas, e isto já no aspecto da pergunta, o que é que tu achas que as pessoas vão escolher, a humanidade, o que é que vai escolher? É que é óbvio que a humanidade vai escolher um método institucional. Aliás, não é escolher, porque não lhes é dado a escolher, não é? Eu estou a falar isto para vocês, não é? Não estou a falar para 6 bilhões de pessoas. Se lhes fosse apresentado desta forma, obviamente que as pessoas iam escolher o método natural. Acho que a maior parte, quer dizer, é um sacrifício, mas depois safas-te. Em princípio, tens mais hipóteses, safas. Só que as coisas não são apresentadas assim, não é? As coisas não são apresentadas. Existem instituições, como existe, não é? E isto aqui também pode-se ver um bocado quem analisou estas terapias de Gerson, por exemplo, e outras terapias surgiram nos Estados Unidos e chegaram a ter dezenas de clínicas a trabalhar. O próprio criador da terapia de Gerson foi um médico. Era um médico. Atenção. E ele curou muita gente, começou a ganhar fama, foi para os Estados Unidos. Foi naquela altura, na década de 30, em que começou a haver mais cancros, e ele, inclusive, foi ao Senado dos Estados Unidos, que houve uma audiência, que o cancro estava-se a tornar uma epidemia, e era preciso ver como é que o governo ia tentar combater essa epidemia. Ele foi chamado, levou casos de pessoas lá, e isto é uma história, enfim, que já não me lembro bem, etc. Mas é mais ou menos isto. E depois os senadores ficaram estupefactos, etc. Mas depois moveu-se um lobby da indústria farmacêutica para combater aquilo, até que existem documentários sobre isso, em que até um dos grandes apoiadores do método natural e que teve dezenas e dezenas de clínicas nos Estados Unidos era um magnata do petróleo,
Ele andou nos tribunais contra as farmacêuticas durante anos, gastou balúrdios, mas perdeu. Fecharam todas as clínicas. Portanto, e isso nós vemos também quando é debates na televisão, em que aparecem os médicos, depois aparece um médico, que ainda apareceu há pouco, um médico que era também homeopata, e era médico e homeopata. Começou a falar de homeopatia, que já tinha curado muitas pessoas, os outros chamaram logo, isto é louco, falar aqui dessas coisas. Portanto, o dinheiro, como eu já disse, destrói tudo, e de maneira que o institucional tenta sempre destruir tudo o que se propõe. E, portanto, isto nunca vai ser apresentado às pessoas desta forma, como estou a apresentar a vocês. As pessoas vão ter as suas soluções institucionais, os problemas, os governos vão tentar tratar desta problemática do aquecimento global, e eles é que sabem, eles é que têm as pessoas especialistas, só temos que seguir o que os governos mudam e combatem qualquer os outros que são outros, querem o método natural, são loucos, querem ir para a idade da pedra, etc. Portanto, as pessoas não vão escolher, não é de escolha, as pessoas não vão saber. Não é? E quando as poucas que vão saber, os outros são sempre apresentados como loucos, ou seja, as pessoas, obviamente, e não, com isto não estou a condenar, como eu próprio vos disse, eu tinha dificuldade em seguir a terapia de Gerson, e mesmo sabendo isto, tinha dificuldade, não é? Não estou a dizer que não seguiria, mas tinha muita dificuldade, porque eu sou um viciado em comida, entre aspas. E de maneira que as pessoas, e é muito difícil ir contra a opinião dominante, isso é muito difícil, de maneira que obviamente que as pessoas vão optar pelo método institucional também face a esta problemática do aquecimento global. Os governos vão trazer soluções em que seja geoengenharias de encher o céu de produtos químicos para o solo entrar. Eu não estou a falar de teorias de conspiração, estou a falar de que já há projetos em Harvard sobre isso, já foram à RTP 2 professores universitários portugueses avisar para isso. Mil e uma coisas. Basta olhar para a história, que está cheio de exemplos de os homens em desespero e vão sempre atuar em último, sempre em desespero, com soluções de resolver os sintomas, não as causas, e normalmente umas coisas são piores que as outras, ainda fazem a solução ainda é pior que o problema, não é? Mas eles vão dar soluções. O método institucional vai ter as suas próprias soluções, e as pessoas apenas têm que seguir o que os líderes disserem. Pronto, então aqui ficou uma breve diferença entre o método natural e o método institucional.